Fala dentista, beleza? Essa aula que você vai assistir aqui, ela é uma aula que é do Academy Dentista de Sucesso, mas eu decidi disponibilizar ela exclusiva de forma gratuita aqui para você assistir no YouTube e aprender esse conteúdo. Então, bons estudos, não esquece de curtir se você gostar do conteúdo e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e vamos que vamos para a aula. Dessa vez a gente vai falar sobre as classificações das mais-oclusões. Então o que a gente vai estudar nessa aula aqui? A gente vai estudar sobre linha de oclusão, tipos de face, que a gente já viu tipos de face, classificação de Engel, que eu citei lá no início, agora a gente vai esmiuçar ela, classificação de Lischer, tá bom? E também a gente vai estudar a classificação das mordidas, mordida aberta, né, profunda, cruzada, beleza? Então vamos lá, começando pelo começo, o que é a linha de oclusão? A linha de oclusão é uma linha que a gente vai traçar na maxila e na mandíbula, na visão oclusal como está aqui. Essa linha vermelha aqui, ó, aqui representa os dentes da maxila e aqui representa os dentes da mandíbula. Na maxila, essa linha ela vai passar por todas as fossas centrais dos dentes posteriores, tá? E nos cíngulos dos dentes anteriores. E na mandíbula, ela vai passar pelas cúspides vestibulares dos dentes posteriores e nas bordas incisais dos dentes anteriores. O que significa? Significa que quando o paciente morder, essa linha vermelha aqui tem que bater exatamente onde está essa linha vermelha. Para a nossa interpretação, o que isso significa? Significa que as cúspides vestibulares dos posteriores e inferiores têm que ocluir nas fossas dos posteriores dos superiores, tá? Então, deixa eu repetir porque ficou embolado. As cúspides vestibulares dos molares e pré-molares inferiores, elas têm que ocluir na fossa dos dentes molares e pré-molares superiores, tá? E as bordas incisais dos dentes anteriores e inferiores têm que ocluir no cíngulo dos dentes anteriores superiores, como se fosse uma caixa de sapato. A maxila ela tem que recobrir a mandíbula. Seguindo essa linha aqui, a gente vai fazer esse recobrimento, tá bom? Tipos de face, a gente já viu isso aqui lá no início. Então a gente vai ter as faces braquicefálico, né, que é aquele paciente com a cabecinha achatada e mais larga. Costuma ter a musculatura facial mais hipertônica, uma bochechona maior, né? O dólico-cefálico é o inverso, é o paciente que ele tem a cabeça mais esticada e mais estreitinha. Costuma ter as musculaturas faciais mais hipotônicas. E o mesocefálico, ele tem as proporções medianas, tá bom? Agora indo para a classificação de Engel, que a galera tem um pouco de dúvida e dificuldade, vocês vão sanar de uma vez por todas aqui essas dificuldades. Classificação de Engel, ela classifica a oclusão a nível dentário. Então a gente vai ver que a gente tem como classificar a oclusão de duas formas. Classificação a nível dentário e classificação a nível esquelético ou ósseo, tá? Ambas vão ser classe 1, 2 ou 3. Então a gente pode ouvir falar assim, ele é uma classe 2 dentária ou uma classe 2 esquelética. Tá? A gente vai entender agora o que significa essas classes de origem dentária e na aula de cefalometria a gente vai entender como que a gente classifica de origem esquelética, porque a gente só vai conseguir classificar de origem esquelética na cefalometria, tá bom? Então vamos lá. A gente vai avaliar quem? Os primeiros molares permanentes, são esses que estão em azulzinho aqui, tá bom? Lembra que eu falei lá no início da oclusão ideal, que a chave de molar é a chave de canino e tal? Por isso que eles estão em azulzinho e verdinho aqui, mas o que a gente vai analisar é só os molares. O que a gente leva em consideração? Um resumo de oclusão normal é o seguinte, o overjet e overbite do paciente devem estar adequados em até 2 milímetros ali de distância. Bruno, o que é overjet, overbite? Vou resumir para você, mas se você quiser estudar a fundo isso, tem uma aula só sobre isso lá no módulo de oclusão, tá bom? Só pesquisar overjet lá na barrinha de pesquisa que vai cair essa aula para você, assiste que lá eu explico mais detalhes. Mas basicamente, overjet e overbite são duas classificações que analisam a posição dos incisivos, tá? Tanto superior como inferior, a relação dos dois. Overjet analisa a relação dos incisivos quanto à distância horizontal. Overbite analisa a distância vertical. É só você lembrar, overjet lembra de jato que anda na horizontal.
E overbite, bite em inglês é mordida. Para você morder, você tem que abrir e fechar. Então é overbite. O que isso diz pra gente? Se eu tenho um overjet muito distante, ao invés de ser só 2 milímetros aqui, eu ter 3, 4, 5, eu posso ter uma mordida profunda ou, né, aqui os dentes anteriores e superiores mais vestibularizados e os inferiores mais lingualizados. O inverso também conta, tá? Se for uma classe 3, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai ter overjets aqui negativos. E o overbite, se ele for muito acentuado, eu posso ter uma mordida profunda. Se ele for negativo, eu posso ter uma mordida aberta. A gente vai ver sobre isso aqui ao decorrer dessa aula. Então, a oclusão normal ela tem que ter overjet e overbite adequado. Além disso, não pode ter giroversões nos dentes, nem apinhamentos. E tem que ter a presença das chaves de molares e a chave de canino. Resumindo aquela classificação que a gente fez naquela aula de oclusão ideal, tá? Aí a gente entra nas classificações de Engel. Né? A oclusão normal é a primeira classificação, a segunda classificação é a classe 1, e ela vai falar o seguinte pra gente. Para o paciente ser classe 1 de Engel, a cúspide, a gente lembra que a gente tem que analisar a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior e o sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. A gente vai analisar o quê? Se a cúspide mesovestibular, que é essa cúspide aqui, essa cúspide é mesovestibular, essa é a disto vestibular do primeiro molar superior. A mesovestibular, elas têm que estar ocluindo no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Esse é o sulco mesovestibular. Esse sulco aqui do ladinho, aqui, se você olhar, né, nesse dente mais pertinho, você vai ver que tem um outro sulco, que é o disto vestibular. Então, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior tem que ocluir no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Pera aí rapidinho, eu sei que você está no meio da aula, mas eu vim aqui só pedir um favor para você. Você está gostando dessa aula? Então clica no gostei aqui. Se você ainda não se inscreveu, cara, você vai ficar perdendo conteúdo aqui do canal. Clica aqui em se inscrever, ativa o sininho para você receber o lembrete dos próximos conteúdos, tá bom? Então, bora voltar para a aula. Se acontece isso e o paciente tem alguns apinhamentos, algumas giroversões dentárias, ele é classe 1, tá? Se acontece essa oclusão aqui desses dois molares e o paciente ele não tem nenhuma giroversão, não tem nenhuma outra alteração de oclusão, ele tem a oclusão normal. Essa é a diferença, tá? Tanto na oclusão normal como na classe 1, essa vai ser a mesma relação dos molares. A diferença é que uma vai ter apinhamento, vai ter giroversões e a outra não, tá? Classe 2. Agora a gente tem que pensar no seguinte, que a mesma relação, só que agora o molar superior ele vai estar mais anterior ao molar inferior. Então a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui mesialmente ou anteriormente ao sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Está ocluindo anterior para frente. É isso que é a classe 2. É o paciente que ou tem a maxila muito desenvolvida ou a gente tem aqui a mandíbula para dentro, né? Mas essa relação é dentária, tá? Então aqui a gente não está classificando o osso. Só que a classe 2 ela pode ter duas subdivisões. Duas divisões. A primeira divisão é quando a gente tem além dessa alteração dos molares, a gente vai ter o overjet acentuado. Então o que a gente vai ter? A classe 2 lá no molar e o overjet aqui acentuado, como nessa imagem. Olha a distância que está dos incisivos superiores dos incisivos inferiores. É um overjet, uma distância horizontal aumentada, então acentuado. Então, a classe 2, primeira divisão, tá bom? Agora, ele pode ser a segunda divisão também. Como que é a segunda divisão? Os incisivos centrais superiores palatinizados, ou seja, ao invés de eles estar para frente, assim, eles vão estar para trás, palatinos, ou algumas literaturas gostam de chamar isso aqui de verticalizados. E os incisivos laterais superiores, eles vão estar vestibularizados e mesializados, como se estivesse querendo subir para cima dos incisivos centrais. Olha só. Isso aqui é uma classe 2, divisão 2, tá? E a classe 3, ela vai ser o inverso da classe 2. A cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui posteriormente, tá? Ou distalmente ao sulco mesovestibular do primeiro molar inferior, tá? Aqui eu esqueci de corrigir, tá, gente? Ó, aqui é distalmente no slide. Aqui tá mesialmente, mas na verdade é distalmente, tá bom? E a gente, além disso tudo, a gente vai ter subdivisões. Quais são essas subdivisões? Essas subdivisões, elas encaixam em qualquer uma dessas. Como que funciona?
Às vezes o paciente ele pode ter a relação classe 2 do lado esquerdo e classe 3 do lado direito. Então, ele é um paciente classe 2, subdivisão esquerda, classe 3, subdivisão direita. Tá bom? Às vezes ele pode ser, por exemplo, classe 1, subdivisão direita, classe 2, subdivisão esquerda. Então, a subdivisão ela vai classificar quanto ao lado daquela alteração. Então, por exemplo, e se o paciente é um classe 2, primeira divisão, e tem uma subdivisão? Vai ficar assim, ó. O paciente é uma classe 2, subdivisão direita, de primeira divisão. Aí o que vai dizer pra gente? Que do lado direito da mordida dele, ele tem essa relação de molar, e na anterior ele tem essa relação dos dentes anteriores, tá? E a classificação de Lischer é uma outra classificação que vai classificar os dentes, tá? É basicamente o seguinte, gente, a gente vai pegar a relação da posição de cada dente e vai criar um nome para isso. Como que a gente vai criar esse nome? A gente vai pegar a direção para onde o dente está indo, a coroa do dente, na verdade, e vai adicionar o sufixo versão. Como que vai funcionar isso? Olha só, lábio versão. Quando os dentes anteriores estão para vestibular, porque eles estão indo na direção do lábio, mas eles estão inclinados para vestibular, tá? E vestíbulo versão são classificações para os dentes posteriores, quando eles estão também para vestibular, tá? Então as duas classificações classificam o dente inclinado para vestibular. A diferença é que a lábio versão é para dentes anteriores e vestíbulo versão serve para todos, na verdade. Essa que é a verdade. Mas lábio versão é mais específico para dentes anteriores. A gente tem a palato versão, que fala quando a coroa do dente está inclinada para a palatina, só que aqui é só para os dentes superiores. E linguo versão para os dentes inferiores, quando os dentes estão com a coroa inclinadas para a lingual, tá? Mesio versão, quando os dentes estão com a coroa inclinada para mesial. Disto versão, quando estão com a coroa inclinada para distal. Giro versão, quando estão com a coroa um pouquinho girada, como está aqui nessa imagem. Infraversão, quando o dente está em infraversão, ele está em infraoclusão, né? Aqui, então aqui a gente tem os exemplos de alinhamento. Esse pigmentadinho aqui, esses pontilhadinhos, representariam um dente em infraversão. E esse outro aqui, um dente em supraversão, quando ele está, né, em supraoclusão. É sinônimo, tá? Infraoclusão, infraversão, e supraoclusão, supraversão, sinônimos. E transposição é quando um dente ele troca de lugar com outro. Ou seja, é como se eu pegasse o canino e o primeiro pré. Aonde era para estar o canino, está o primeiro pré. Eles trocaram de lugar. Então é como se a ordem dos dentes estivesse, por exemplo, assim: 11, 12, 14, 13, 15. É como se o 12 e o 13 tivessem trocado de posição. Aí vem 13 e 12. Entendeu? E para a gente finalizar essa aula, classificação de mordidas. A primeira mordida que a gente vai classificar é a mordida aberta, quando os dentes não entram em contato, tá? Isso se chama de overbite negativo nos dentes anteriores. Essa classificação pode ter nos dentes anteriores, como no exemplo da imagem, ela pode ser sutil, tá vendo? Os dentes anteriores não estão entrando em oclusão. Lembra daquela linha de oclusão? Que os incisivos, a borda incisal dos incisivos inferiores tem que ocluir no cíngulo dos superiores? Aqui não está acontecendo, então tem uma mordida aberta. Ou em casos mais exagerados, isso aqui ó, muito comum por sucção não nutritiva, dedo ou chupeta, tá? Mas essa mordida aberta pode ser posterior também, como mostrei naquele slide de hábitos parafuncionais, pessoas que ficam mordendo caneta, tá bom? Agora, a mordida profunda é o inverso da mordida aberta. É quando os dentes anteriores têm overbite acentuado. Então, olha só esse exemplo aqui. Os dentes superiores cobrem os inferiores, tá? Mordida profunda só pode ocorrer em dentes anteriores. É diferente de mordida aberta, tá bom? Mordida cruzada é quando os dentes superiores ocluem internamente com os inferiores. Lembra que eu falei que a oclusão tem que ser como se fosse uma caixa de sapato? Quando eu inverto essa ordem, ou seja, os dentes superiores cobrindo os inferiores, quando eu inverto, faço ao contrário, a gente tem uma mordida cruzada. Essa mordida cruzada ela pode ser anterior, como nesse exemplo, tá? Olha só, os incisivos superiores estão para a palatina dos inferiores, ou para a lingual, né, dos inferiores. Olha nesse outro exemplo aqui, ó, mordida cruzada lateral, né, meio que para posterior aqui, ó, tá? E
Uma última classificação, a mordida Broad. Broad é o seguinte, a gente volta para aquela ideia da caixa de sapato, ou seja, os dentes superiores estão cobrindo os inferiores, só que dessa vez, lembra da linha de oclusão que eu falei que a cúspide vestibular dos molares inferiores tem que ocluir na fossa dos molares superiores? Aqui, a arcada superior está cobrindo demais os inferiores, olha só, está meio que guardando eles mesmo. Então, a gente tem essa relação. Quando a gente tem essa relação aqui, que a mandíbula ela está muito fechadinha, a maxila muito aberta, é uma relação de mordida Broad, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula, espero que você tenha aprendido. Aqui eu vou deixar um outro vídeo sugestivo para você estudar outros conteúdos aqui do canal, beleza? Não esquece que todo sábado às 3 horas a gente faz uma live 100% online gratuita aqui, que eu te ensino também outros assuntos da odontologia. Você pode receber o lembrete dessas lives clicando no link que está na descrição. Valeu, te vejo na próxima aula.